investir? Carteira Mara e carteira Tabet. Invista inteligente. Investimento.pi.com.br. Segunda-feira, 9 de setembro de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. A escalação de hoje tem Joel Pinheiro, o príncipe da direita transona, Carlos Andreasa, o mecenas sem dinheiro do conservadorismo brasileiro, e as rainhas da literação Mara e Marilis. Aqui tá tudo em paz, tudo em casa, mas hoje a gente só vai falar de treta. A controvérsia na nomeação do Procurador-Geral da República, o azedume das contas públicas com orçamento para 2020, a discordância quanto ao teto de gastos e a celeuma do dinheiro público desperdiçado. Ataques à liberdade de expressão estão na moda? Parece. Bolsonaro e Moro, os tapinhas nas costas no desfile de 7 de setembro são para valer ou para escolher onde apunhalar? E para terminar, a cruzada contra o sexo solitário. Se inscreve no My News, curte, comenta, toca o sininho, chama os amigos. A gente fala de briga aqui, mas com você o My News é só love. Antes de sair de licença médica para fazer a cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro rachou o seu grupo mais fiel de apoiadores. A indicação de Augusto Aras para a PGR deixou boa parte dos bolsonaristas putos da vida. O motivo? Eles dizem que Aras é um esquerdista, o maior dos pecados. Leandro Ruschel, um dos principais generais da tropa virtual de Bolsonaro nas redes sociais, chamou a escolha de um ato de suicídio político. Do presidente. O deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, que já esteve aqui conosco, inclusive, ficou pistola e listou as razões. Aras disse em algum momento que Che Guevara ousou sonhar, já tinha dado uma festa para a cúpula do PT e o pior, dizia presidenta. A enxurrada de críticas foi tanta que o presidente pediu para a turma pegar leve e apagar os comentários pesados contra ele. O presidente tentou justificar a escolha de Augusto Aras. Um dos argumentos foi a posição dele em relação à questão ambiental. Nas palavras de Bolsonaro, Aras não é como uns e outros que não podem ver uma vara de bambu sendo cortada que já processam todo mundo. Andreasa, a fala do presidente aplacou a ira do eleitorado dele ou o Bolsonaro pode ser, quem diria, mais uma vítima do bolsonarismo? Tabet, eu acho que a escolha do Procurador-Geral da República foi conduzida para a trombada de propósito pelo presidente, como ele faz sempre, tentativa de esvaziar a importância da Procuradoria-Geral da República, esticar essa corda ao máximo e, no final das contas, escolher um procurador como outro qualquer, um subprocurador. Tem a questão da lista tríplice, que é muito importante. Pela primeira vez, desde que essa lista tríplice, que não está prevista em lei nenhuma, é uma convenção inventada pelo Lula, é a primeira vez que um presidente escolhe um procurador-geral fora da lista tríplice. Eu, particularmente, não acho a menor graça nessa lista tríplice. Acho que ela nos legou gente como o Rodrigo Janot, por exemplo. Acho que ela é um mecanismo que faz valorizar o espírito de corpo, a corporação, o sindicato do Ministério Público. Então, não acho ruim que seja uma escolha de fora. De fato, o Augusto Aras tem esse passado associado à esquerda. Outros também tinham. O próprio Janot tinha, o que não o impediu de denunciar a presidente Dilma Rousseff. Então, não dá para prever o que virá daí da escolha do Augusto Aras. O que eu acho um problema, e aí eu acho que o presidente conseguiu aplacar a ira dos seus fiéis com esse discurso, é que, aliás, o secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, publicou no Twitter, dizendo, olha, o Aras tem um programa consistente, mais ou menos assim, consistente com o do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu acho que tem um problema, né? Aplaca a ira dos bolsonaristas, porque vende a ideia de que o procurador-geral está alinhado ao bolsonarismo, mas é um absurdo um procurador-geral da República ter um programa. Né? Como se fosse um programa de governo. Não é o papel do Ministério Público. Para mim, valoriza essa coisa sindical. E outra coisa, pior ainda, um programa que é consistente com o programa do governo. Mostra um Procurador-Geral da República alinhado ao tutelado. governo. E o presidente, né, Mara? A gente sabe disso, falamos aqui sempre sobre isso. O presidente da República é alguém que não compreende estruturas do poder público independentes. Né? Então, ele quer sempre subordinar. E, nesse caso, a imagem que se passou é do Augusto Aras se entregando à agenda bolsonarista para conquistar a posição. Isso é perigoso, é para se acompanhar. E se entregando à agenda bolsonarista, principalmente na parte de facilitar privatizações e obras públicas, liberando a questão, mais
um ralo ali para o meio ambiente, quer dizer, ele vai destravar tudo que está travado no IBAMA, enfim, e ele viria com essa função, o que, como o Andreasa falou, não é a função do MP. Quer dizer, não é a função do procurador... Ter uma agenda, né? Ter uma agenda e, principalmente, tem que ter uma agenda alinhada com o presidente. O papel dele é outro, principalmente de fiscalizar e não isso. Enfim. Você sabe que eu acho que aplaca mais a ira desses seguidores dele não é nem dizer que existe uma agenda, a mesma agenda do presidente. Para mim, é a ameaça rasteira que o Bolsonaro faz, dizendo que se as pessoas não apoiarem essa decisão e essa escolha dele, que essa pessoa é uma pessoa da confiança, o PT vai votar. Que é uma coisa boba, rasteira, que inclusive o Guedes também fez uma ameaça ontem, quando foi confrontado por algumas pessoas quando estava na praia. As pessoas foram lá puxar a orelha dele sobre aquela postura horrorosa dele de criticar de novo a aparência física da Brigitte Macron, e as pessoas foram em cima dele, e ele veio também dizer que se viessem de novo fazer esse tipo de cobrança, ele ia cair fora. Então eu acho que essa ameaça, pra gente, parece tudo muito bobo, mas para esse núcleo duro do bolsonarismo, essa ameaça de dizer que o PT vai voltar, o Guedes dizer que vai sair, às vezes tem um efeito prático muito mais positivo do que um discurso... Como o Marilis bem previu na sua coluna do Fala Bolsonaro, o presidente está conseguindo... A nomeação do Aras foi o ápice onde ele conseguiu que todo mundo fosse contra ele. Agora o Fala Bolsonaro, ele vem conquistando cada vez mais desafetos, mesmo entre os aliados. Você vê a história do Chile, da Bachelet. O Pinheira, que era um aliado importante para ele aqui na região, foi imediatamente... Os chilenos inteiros se uniram. Eu tenho grandes amigos chilenos, meu namorado é chileno. Centro. Eles se uniram contra isso. Direita, centro, nada. Todos eles bateram em cima. E o Chile, ele tem uma alternância de poder. Você teve Pinheira, você teve Bachelet, você teve Pinheira de novo, enfim. Em que o poder que assume tem um projeto de Estado, não de governo. Ele não destrói o que o outro fez. Você vê que a Bachelet, por exemplo, quando ela assumiu, ela não destruiu o sistema de previdência que ela herdou do governo militar, inclusive. Ela faz ajustes. Mas, e o Pinheira também, ele não destrói os programas sociais que ela fez. Ele vai fazendo ajustes. Agora, voltando aqui para o assunto do Aras, Joel, por muito menos... O Bolsonaro já expurgou gente do governo ou de instituições com alinhamentos muito menos claros, como esse que o Arthur Duval falou, assim. Esse é curioso, exato. Essa crítica que se faz ao Aras, esse pessoal da direita, assim, é perder justamente o central da questão. Se lá no passado ele falou do PT, vejam que o nosso chanceler já defendeu a Dilma num passado não muito distante também. Então, quer dizer, isso é uma cortina de fumaça totalmente irrelevante. Esse Augusto Aras está aí para cumprir os interesses do projeto de poder do governo Bolsonaro, que é, como o Andreasa bem pontuou, acabar com qualquer independência das instituições. A lista tríplice, podemos ter críticas, mas ela garante ao Ministério Público algum tipo de independência, sim, maior do que tinha antes. É voltar àquela ideia do procurador como alguém a serviço do presidente, né? Ele traz como pautas cortinas de fumaça irrelevantes, como ideologia de gênero, pautas morais ou tudo, da forma hipócrita, né? 10 anos atrás o cara estava com MST, agora está com esse. Assim, isso é um discurso que muda com o vento. Assim, é uma cortina de fumaça irrelevante. Serve a alguns interesses econômicos ligados ao governo, daí talvez a agenda dos pecuaristas mais retrógrados, mais predatórios do meio ambiente, talvez eles se beneficiem, mas o mais central de tudo, tira da agenda, abole da agenda, aquela que foi a principal função do Ministério Público nesses últimos anos, que é o combate à corrupção, que é a agenda da Lava Jato, na qual o Bolsonaro supostamente apoiava. Mas todos os procuradores da Lava Jato, todos os procuradores comprometidos, de fato, e podemos ter críticas, porque às vezes passam dos limites, às vezes cometem abusos, pode ser que sim, mas os procuradores comprometidos com o combate à corrupção estão vendo o que está se passando. É uma grande operação de abafa.
para que o Ministério Público não mais combata a corrupção, porque agora, evidentemente, é a corrupção, inclusive, do presidente, da sua família e do seu governo. Agora, só para reforçar o que o Andreasa falou, o que o Bolsonaro fez está dentro da lei, ele não tá saindo, não está fazendo alguma coisa que não tá previsto em lei. Um monte de gente aí batendo o pé, mas a verdade é que está tudo certo. Acho que a grande discussão é a melhor forma de se fazer essa escolha? Não é? Isso precisa ser revisto? Pode ser revisto? Porque aí, concordo com o Joel, né? A gente tem algumas garantias quando você tem 3 pessoas para escolher outra, mas assim, é a melhor forma também? Talvez não. Porque a gente sai de um modelo que é prerrogativa do presidente exclusiva, e o Bolsonaro a exerceu, para o modelo anterior de escolha dentro da lista tríplice, que em tese, e eu concordo com o Joel, em tese, serviria para dar independência ao Procurador-Geral, né, ao Ministério Público, mas que na prática, com o tempo, se transformou num instrumento de controle sindical. Sim. O Ministério Público voltado para dentro, pautas voltadas para dentro. Não deixa de ter uma manipulação, né? Muita proteção dos procuradores, inclusive ruim em relação à Lava Jato. Então, o Augusto Aras, e esse é um ponto importante, ele tem críticas no passado recente à atuação da Lava Jato. As críticas que ele fez me parecem absolutamente pertinentes. Se o Augusto Aras, na condição de Procurador-Geral da República, não tem ideia de como ele vai se comportar, se na condição de Procurador-Geral da República ele seguir estritamente a Constituição, a regra, que aliás é o que eu sugiro, os Procuradores Gerais da República têm dado um bico na lei nos últimos anos, ele vai trombar em alguns momentos com a Lava Jato, inevitavelmente, porque como nós concordamos, sei que o Joel também concorda, estão dados aí exemplos de excessos da Lava Jato. Então o Procurador-Geral da República, ele tem que ser o representante da sociedade, e não o representante do espírito de corpo da corporação e daqueles que estão em Curitiba. Porque também tem o seguinte... Mas não é tão distinto assim, Andreasa, não é tão separado. O que me irrita, Joel, é o seguinte: tudo que acontece no Brasil, os procuradores da Lava Jato em Curitiba vêm, vai acabar com a Lava Jato. E a Lava Jato não acaba, muito pelo contrário, ela continua. Tudo que acontece contra a Lava Jato... Tá enfraquecendo agora, né? Vamos concordar que tá com risco aí de anular muita coisa, graças a decisões recentes. Se passar pela sabatina do Senado, o Aras vai assumir a PGR em meio a uma crise interna. Na semana passada, os 6 procuradores da Lava Jato pediram demissão coletiva. A gota d'água teria sido o pedido de arquivamento dos trechos da delação de Léo Pinheiro, em que o empreiteiro cita Rodrigo Maia e um parente do ministro Dias Toffoli. Como é que eles vão descascar esse abacaxi, Joel? Tá muito difícil. Os procuradores da Lava Jato, eu estava num debate outro dia com o Carlos Fernando, tá todo mundo meio que unido contra eles, assim. E talvez até uma ingenuidade que alguns tenham tido num passado recente, de terem acreditado que o Bolsonaro representaria no Executivo uma defesa deles. Mistura as duas coisas, Andreasa. Tem o interesse corporativo no Ministério Público? Tem. Às vezes ele vai no excesso, vai querer a renda, vai ser contra a reforma da aposentadoria? Concordo, são problemas. Mas também são essas mesmas pessoas que também defendem uma agenda clara de combate à corrupção que não permitirá que 1 milhão de tecnicalidades legais e jurídicas sejam utilizadas para abafar e para impedir a punição a qualquer poderoso neste país, que é o que acontecia antes. Então eles precisam desse comprometimento. Você não vê excesso, Joel? Claro que tem. Na Lava Jato? Claro que tem excesso. Mas veja também, o discurso dos excessos, ele também, assim como o discurso pro Lava Jato se presta, às vezes, ao corporativismo da instituição, o discurso dos excessos se presta também à defesa dos poderosos mais corruptos que a gente tem nesse país. E que não, pelos excessos, a garantia dos direitos do cidadão, do pobre, não sei o quê. Mas, na verdade, está protegendo os interesses de políticos e grandes empresários que nunca vão ser punidos, porque tem defesa, a lei sempre tem aquela brecha, sempre permite, precisa ter alguém com a agenda clara de combate ao crime financeiro e à corrupção. O Ministério Público estava fazendo isso, mas agora acreditaram talvez que o Bolsonaro fosse talvez ser um aliado deles, ingenuamente, mas também não tinha escolha, porque o PT, até no discurso, era contra eles, então eles não tinham escolha nenhuma. Só que agora o Bolsonaro se virou contra. Então o Bolsonaro está contra, o Congresso claramente está contra, o STF também está, às vezes até o Procurador-Geral da República. Então são dias difíceis para quem acredita no combate à corrupção, não só na Lava Jato, com todo o combate à corrupção daqui para frente. E por falar nisso, no começo era tudo alegria. Os dois sempre juntinhos, troca de olhares, sorrisos, pura harmonia. Mas um dia vem um azedume.
Os dois não se suportam mais, trocam farpas, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai. Essa poderia ser mais uma metáfora sobre o casamento, daquelas que o presidente tanto gosta, mas eu estou falando de outra relação, a de Jair Bolsonaro com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como acontece com vários casais, Moro e Bolsonaro aproveitaram o feriado para sair junto, tentar juntar os pedacinhos e principalmente mostrar ao mundo que está tudo bem. Foi o que o presidente e o ministro fizeram no 7 de setembro, com direito a abraços. Segundo o Datafolha, Sérgio Moro tem quase o dobro da aprovação popular de Bolsonaro, 54% contra 29%. Será que o Bolsonaro se sente ameaçado ou será que o bolsonarismo e o lavajatismo, que andaram tanto tempo de braços dados, agora estão se estranhando? Andreasa, você que é um especialista em relacionamentos, me explica essa situação. E a gente estava falando aqui dessa sabotagem, entre aspas, da Lava Jato. Como é que fica o Moro nessa história? Como é que o Moro vai deitar a cabecinha dele no travesseiro? Como é que ele acorda? Eu acho que o Moro foi enganado. Eu acho que o Moro é uma personalidade autoritária também. E eu acho que ele é um autoritarismo talvez ingênuo. Acho que ele foi enganado pela ideia de que alguém como Jair Bolsonaro, também autoritário, poderia dar carta branca para alguém, especialmente para alguém como o Sérgio Moro, altamente popular, sendo que o bolsonarismo não admite concorrência em termos de popularidade. Para mim, esse problema estava contratado. No entanto, para o Bolsonaro foi uma baita jogada, porque levou a Lava Jato para dentro do governo, na figura do Sérgio Moro. Uhum. E, ao fazer isso, estabeleceu obrigatoriamente uma hierarquia. Você vê que raramente o Sérgio Moro sai em defesa dos procuradores da Lava Jato, seus antigos parceiros, porque o conflito também está dado entre Bolsonaro e eles. Então, o presidente da República submeteu o Sérgio Moro. E para mim, nessa altura, está muito claro o seguinte: Bolsonaro vai testando os limites de até onde ele pode ir em relação à tutela ao Moro, né? O ideal para o Bolsonaro é que fique assim como está. Não esticar tanto a corda, submeter o Moro, subjugar o Moro, e o Moro não sai do governo. Mas essa popularidade do Moro porque é o seguinte, incomoda o presidente. Uma coisa é o extremo, é o Bolsonaro mandar o Moro embora ou o Moro pedir o boné. O investimento que o Bolsonaro está fazendo, para mim, muito claramente, é na manutenção do Moro no governo enfraquecido, que para ele atende completamente. Ele mantém um grande popular Moro, um ativo no combate à corrupção dentro do seu governo, mas alguém manietado, alguém com pouco poder. E até agora o Moro está fazendo esse jogo, está fazendo o jogo do Bolsonaro, está aceitando esse e outra papel. Coisa, o Moro, além de ser essa pessoa que você falou ali, uma instituição de combate à corrupção dentro do governo controlado, também é um cara que está sofrendo, porque com os vazamentos do Intercept ali, ele precisa desse guarda-chuva também, porque senão, imagina... Ele vai para onde? Não tem para onde ir, né? Está cercado o Moro, né? Os vazamentos do Intercept jogaram o Moro mais do que nunca no colo do presidente. Isso. Ficou mais do que nunca dependente do presidente. Com essa popularidade, ele não conseguiria, por exemplo, um espaço Mas tá faltando coragem. Dória, por exemplo? Tá faltando coragem, eu acho, né, Mara? Ele ainda tem uma popularidade que dá um lastro para ele conseguir... Mas é para conseguir o quê? Com vistas a uma carreira política no futuro? Será que se associar ao João Dória é bom nessa altura do campeonato? Para o Supremo Tribunal Federal, ele depende do presidente Bolsonaro, né? Saindo do governo Bolsonaro, tudo bem, vai para o governo Dória. Pensando em médio e longo prazo, para alguém que tem um papel como uma instituição, num governo estadual, ainda que o de São Paulo, será que não tem um rebaixamento? Então, eu acho que ele, de fato, é um refém político do presidente. Mas por falta de coragem, até de posicionamento pessoal, muitas vezes. Porque o que está acontecendo agora não é mais a Vaza Jato atacando de fora e o Moro tendo que se colar no Bolsonaro. É ele já no colo do Bolsonaro, que é o grande garantidor dele ali, trocando abraços públicos, mas vendo o próprio Bolsonaro abafando e acabando com o combate à corrupção no país. E o Moro quieto, o Moro chega a dizer agora que estão exagerando com a questão do COAF. O COAF era aquilo que o Moro mais valorizava, era aquilo que ele queria para ele. Esse é o ponto, porque a grande bandeira do Moro, o Moro é o ícone do combate à corrupção. Ele está jogando isso fora quando ele se alia ao governo Bolsonaro de uma forma em que ele não está aí para Queiroz, não está aí para COAF, ele começa a passar o pano. A impressão que eu tenho é que ele virou um refém, está acuado, não sabe o que fazer, inclusive porque não sabe para onde ir, né? Vou pedir demissão para ir para onde? E meio que esperando para ver que próximo passo ele vai dar. Vocês acreditam, vocês conseguem ver ele nessa situação
terminando esse mandato com Bolsonaro, aguentando tudo que ele vem sofrendo. Eu não vejo isso. Eu acho que em algum momento essa relação vai explodir. Assim, é uma crise que começou muito rápido, de um casamento, né, que começou muito feliz, e que eu acho que em algum momento a corda vai estourar. Eu acho que o Moro não deve se arrepender, porque ele tomou tanta porrada nesses meses todos que se ele ainda fosse juiz, eu acho que a situação dele estaria pior do que está agora como ministro. Agora, ele está realmente na situação de refém. Ele não tem para onde correr. Ele não pode sair de um guarda-chuva do bolsonarismo, porque se ele sair agora e falar assim, ó... Assuma-se como político. Pô. Mas é isso que eu ia falar. Se ele sair agora... É uma das possibilidades, Joel, mas eu acho isso. Acho que ele está nesse momento tentando entender a real situação e, de fato, o que ele vai poder fazer, qual esse passo que ele vai dar, que seja minimizar os estragos desse próximo passo. Mas não tem como minimizar se ele sair agora. Se ele pede boné agora, o Moro hoje é uma figura odiada pela esquerda. A esquerda quer o Moro morto ou preso. É o diabo. Se ele sai agora, nesse momento que a gente está agora, ele vai ser odiado também pelos bolsonaristas. E ele vai ficar onde? Debaixo do guarda-chuva do Dória? Mas acho que a chance dele é essa, Tabet. Eu não sei. Os bolsonaristas ainda gostam dele, ele ainda tem como mostrar. Ele vai se tornar o acusador do governo Bolsonaro. Isso. Eu não acho. Eu concordo com o Joel, porque é o seguinte, ele pode muito bem sair desse governo levantando uma bandeira dizendo estou saindo em defesa da Lava Jato. O que esse governo está fazendo... No combate à corrupção. O Guedes, por menos, eu acho que já teria saído. Então, mas eu acho por que... menos tapa na cara e menos sapo que ele tivesse que engolir, um desse que o Moro levou, o Guedes já tinha saído e tinha se firmado. Eu acho que o Moro está esperando uma crise do núcleo Bolsonaro para falar tchau. Porque aí ele consegue sair jogando o holofote na responsabilidade do núcleo familiar Bolsonaro. Porque se ele sai agora, que as coisas ainda estão meio turvas ali, ele vira um traidor, entre aspas. Não, por isso, repito, eu acho que ele está ali acuado, tentando entender a situação e esperando o momento de sair que seja menos pior, que tenha menos... Mas para acontecer uma crise... tem que poder investigar o núcleo Bolsonaro. E neste momento as investigações estão levadas ao zero. Esse aqui é o ponto. O Bolsonaro está trabalhando agora para esfriar esse ambiente e deixar o Moro no governo como ele está, enfraquecido. Sim. Eu acho difícil, pode acontecer porque tem muito governo pela frente. Você acha que ele termina o governo com Bolsonaro, Andreasa? E eu não faço previsão, né? Esse negócio de previsão eu abandonei. Acho difícil. Assim como eu já falei também, acho difícil a concertação liberal do governo para chegar até o final, né? A estrutura montada pelo Paulo Guedes. Eu acho que é tudo muito provisório, dada a natureza do bolsonarismo. Agora tem o seguinte, para o Paulo Guedes, para o Sérgio Moro, se ele quiser sair do governo, ele vai ter muita dificuldade como político, porque ele não se admite como tal, mas ele fica rico rapidinho. Abre uma banca, vai fazer consultoria, resolve a vida, vai fazer palestra. Eu até dou a dica, Moro, aproveita que a bola está quicando. Exatamente. Quanto a popularidade está alta, porque eu fico imaginando quanto essa popularidade dele resiste com o desgaste dele estar passando pano na corrupção dentro do governo Bolsonaro. Não, então, ele ficando até o final do governo, quanto essa popularidade se mantém acima dos 50%. Exatamente. Eu acho que quanto mais ele ficar, quanto mais tempo passar, mais essa popularidade vai cair. Uma coisa engraçada, né? A perspectiva inicial do Moro era o Supremo em 2020, né? Desde o começo do governo, o Bolsonaro tem esvaziado essa perspectiva. Primeiro dizendo que tinha um acordo, que pegou mal, e agora já lançando vários outros nomes, terrivelmente evangélico, flertando com Marcelo Bretas. Ele descartou praticamente o Moro no Supremo em 2020. Disse que o Moro não passaria na sabatina no Senado. Então, ficando no governo, qual é a perspectiva pública do Sérgio Moro? Qual é o objetivo dele? É disputar uma eleição em 2022? É concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro? Uma possibilidade que não existe. Não existe essa possibilidade. O Bolsonaro, ele é lulista nesse aspecto. Ele não vai ungir um cara de fora da sua corriola. É ele ou um filho dele e acabou. Então, a gente tentar entender também qual é a perspectiva de existência pública do Sérgio Moro. Ele tem algo a realizar? É o pacote anticorrupção e crime organizado que está parado no Congresso? Qual é a do Moro? Qual é o projeto dele? Também não está claro. Me parece alguém que está perdido. Agora é sobreviver. Sobreviver como uma figura pública. Uma figura pública. Você acha que ele não se arrependeu, então? Eu acho que não, de verdade. Porque imagina se o Moro fosse juiz hoje.
pô. Juiz hoje. Ele estava acabado, destruído. Depois das gravações, não tinha Olha mais a popularidade Mas, Tabet, dele, ele Ele não teria essa ligação saiu. com o governo Bolsonaro. Será que ele estaria no Ele não foco? seria acusado de Ele não estaria nesse foco. de ter prendido Lula, de ter condenado Gente, Lula. é que vocês estão Pra eleger o vocês estão Bolsonaro. fazendo duas perguntas diferentes para mim. A primeira pergunta é: você acha que ele se arrependeu? Eu acho que não. Você acha que ele deveria ter aceitado o ministério? Eu também acho que não. Entende o que eu tô falando? Sim. Eu não acho que ele fez certo ao aceitar o ministério, mas como ele aceitou, eu acho que ele acabou sendo... A gente conversou sobre isso aqui. A pressão que os vazamentos do Intercept deram e a esquerda dá para ele vão empurrando o Moro à condição de político, que ele cisma em não assumir, sair desse armário e falar Mas essa assim... condição não aconteceria se ele continuasse juiz. Não aconteceria, mas ele seria o quê? É isso que eu tô falando. Ele, se tivesse juiz hoje, do jeito que ele tomou pedrada, ele nem juiz mais conseguiria ser. Ia fazer as palestras que o Andreasa está falando. Eu não acho que tem um caso jurídico, se ele fosse juiz, eu não sei se teria o caso jurídico para tirá-lo da magistratura. Então ele continuaria juiz. Eu acho que ele Tem sofreu essa uma questão. pressão Juiz político, que ele sempre, absurda. que ele já era há algum Começa tempo. muito cedo, né? Será que se ele fosse Sim, juiz, distante, teria distante. deflagração do caso Intercept, do Pode Vaza ser, Jato? pode ser. Aí é difícil. Mas eu acho que ele certamente estaria melhor para si na condição de juiz. Acho que ele cometeu um erro de cálculo tremendo ao seu social bolsonarismo e levou a Lava Jato junto. Esse é fato. A Lava Jato... E vamos lembrar, a própria Vaza Jato mostra isso, que naquele momento os próprios procuradores ficaram incomodados, né? Os diálogos da Vaza Jato mostram isso. Incomodados com a politização, com a exposição de uma politização da força-tarefa. Outros, ao mesmo tempo, achando muito bom, não, ele vai cumprir uma missão, porque também tem essa ideia de que está muito em voga, né? Messiânica. Todo mundo tem uma missão a cumprir no Brasil. Isso é um drama. Para ratificar o que eu penso, se os procuradores ficavam assim, naquela época em que o Moro estava acima do bem e do mal, era um super-herói brasileiro, invulnerável, imagina como estariam hoje, depois que tudo veio à tona. Eu acho que ia ser insustentável para ele ficar lá. Bom, setembro começou com a liberdade de expressão na mira das autoridades. Marcelo Crivella mandou recolher histórias em quadrinhos da Bienal por causa disso aqui. Olha aí, ó. Isso mesmo, um beijo gay. Crivella disse que livros assim devem estar lacrados, em saco preto e com advertência sobre o conteúdo. Os organizadores da Bienal mandaram um senta lá, Cláudia, afirmando que não iam embalar livro nenhum porque o conteúdo não tinha nada de impróprio ou pornográfico. A decisão do prefeito foi questionada pela Justiça, mas depois ganhou respaldo de um desembargador do TJ do Rio e os fiscais da prefeitura foram até a Bienal atrás do material impróprio sem lacre. O STF derrubou a decisão do TJ, mas a vergonha não acabou aí. Em recurso ao STF, a prefeitura usou a imagem de um livro que nem na Bienal estava. Andreasa, os fiscais acabaram não aprendendo nada, mas o prefeito tem poder para mandar recolher livro? Não tem poder para mandar recolher o livro, assim como o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, tampouco tem. É o artigo 5º da Constituição Federal. É o artigo que dispõe sobre a liberdade de expressão. Não é autorizado o recolhimento de livros, seja por que motivo for. O livro pode circular sem autorização, sem licença, sem nada disso. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre conteúdo impróprio ligado à pornografia. A questão é, vendo a imagem, deliberar quem vai fazer essa deliberação e deliberar sobre se aquilo ali é um conteúdo pornográfico, sexual impróprio. E aí a gente entra num ponto muito claro, é a discriminação estatal, porque nós temos um beijo, dois rapazes vestidos se beijando, né, dois meninos se beijando. Será que haveria essa mesma polêmica se o beijo fosse hétero? Porque em tese é a mesma questão. Você tem o Estado discriminando oficialmente, fazendo um recorte de natureza LGBT que não está previsto em lugar nenhum, em lei nenhuma. Então, Estado homofóbico. Você tem o prefeito se lançando a essa cruzada, o que é consistente com o que o Crivella representa, e obviamente tem uma jogada política, está jogando para o seu eleitorado. Politicamente ele fez uma jogada lamentável, mas fez, e politicamente talvez correta, pensando em termos políticos, mas depois você tem o presidente do Tribunal de Justiça chancelando uma decisão, um absurdo jurídico absolutamente inconstitucional. Então abriu-se uma brecha para um precedente grave, e aí precisa elogiar
o sindicato dos editores de livro, os organizadores da Bienal, os autores que se mobilizaram, porque num momento como esse, uma tentativa de intimidação, porque foi disso que se tratou, o primeiro sinal é tentativa de se proteger e livrar a mercadoria de risco, né? No entanto, todo mundo bancou. Manteve os livros lá, sustentou que aquilo era inconstitucional. Então, acho que a gente, apesar do risco aberto, a resposta da sociedade foi exemplar. E acho que isso não volta a se repetir. E foi uma mobilização, exatamente. Depois da publicidade involuntária do prefeito... Por que não volta a se repetir? Eu acho que uma tentativa como essa não volta a se repetir. Ah, tá. Não a resposta da sociedade. Não. Ah, tá. Depois da publicidade involuntária do prefeito, todos os exemplares se esgotaram rapidinho. Aliás, para mim, esse tipo de censura tem efeito contrário quase sempre, né? Acho que poucas instituições no Brasil fizeram tanto pela luta contra a homofobia quanto a imbecilidade do Crivella, do Feliciano e de outros. Você concorda, Joel? Você não acha que teve um efeito contrário? Tem um efeito contrário, mas também não vamos ser ingênuos. Você acha que Marcelo Crivella liga, tem um beijo gay num gibi aí? Quanto beijo gay não existe por aí? É um oportunismo político absoluto, assim. Vocês que moram no Rio podem dizer melhor do que eu, mas pela impressão que eu tenho, não é um prefeito lá com muitos méritos, muita coisa para mostrar, né? Então, já do que não tem nada, cria uma coisa totalmente artificial, uma violação de direito bizarro, uma homofobia flagrante, cria uma polêmica inexistente a partir do nada, com uma ação assim ridícula, mas pelo menos gera uma discussão que não é o total vazio de qualquer contribuição dele. Mas aí foi um tiro no pé, porque a figurinha dos dois saiu estampada em virou meme. Todos os mas isso é bom pro Crivella. É bom pro Crivella na cidade. Não concordo, acho mas, uma resposta legal. Ele não deixa de ter um ganho político ali numa base muito religiosa, aguerrida, que realmente acha que isso é uma ofensa. Você vê dois homens se beijando na capa de um livro. Exato. E eles apelam... Só terminar, João. E eles apelam para uma coisa, você vê, tanto no discurso dele, quanto do desembargador e daí os comentários nas redes sociais, que era por causa das crianças. Primeiro que esse livro não é para criança, esse livro é para adolescente. Tem, inclusive, acho que na capa ou dentro dela, tem ali uma indicação de 15, 16 anos. Então, assim, a hora que você coloca criança no meio, você levanta uma turba e as pessoas caem nesse discurso babaca de que, coitadas das nossas crianças. A gente tem um país onde a maioria dos estupros que acontece dentro de casa, a gente não quer que tenha educação, a gente não, né? As pessoas são contra a educação sexual, não pode ter dois caras se beijando na capa de um gibi e a gente não olha para o que realmente é importante, que é combater abuso sexual de menor. Para o Crivella, concordando totalmente com a Marilis, com o Crivella, é melhor ser visto como um homofóbico, que uma parte da população vai dizer, isso mesmo, é família, não sei o quê. É isso mesmo. Outra parte vai dizer, é um absurdo, esse cara é um monstro retrógrado. Mas é melhor ser isso do que ser um zero. Mas aí que tá, eu não acho, esses pastores, por exemplo, pastor que fala em nome de Deus e pede pro cara passar a senha do cartão na maquininha, pra mim não existe nada mais ateu que isso. Total. Que é um cara que chega e fala assim, em nome de Deus, passa aqui a senha do seu cartão, sei lá o quê. Então eu acho, pra mim o Crivella é gay. Tô de boa mesmo, eu acho que o Crivella, eu acho que ele é gay. Ele falou assim, quer saber? Eu vou espalhar a palavra. Por que é isso? Porque o cara fala assim, eu vou espalhar a palavra. Vamos tirar esses livros aí. Acabou que todo mundo, quem nunca viu aquele beijo gay, viu. Tava no Fantástico, na capa da Folha. Ele falou, é isso aí. E tá em casa agora com seu penhoar rosa, pintando a unha do pé, falando, eu vou deixar esse mundo mais gay impossível. Eu acho que tem alguma coisa aí. E virou uma figura de uma guerra cultural, ao invés de ser um irrelevante que tá falindo uma cidade. Pois é, e aí tudo bem. Que o trabalho dele na prefeitura é uma bosta, a gente sabe, a gente vive no Rio, a gente sabe disso. Mas, pra mim, esse cara não é possível. Como é que o cara vai fazer essa de recolhe a revista, sei lá o quê? Ele tava querendo espalhar a palavra. Ele é gay, gente. Vocês não percebem isso? É só eu que tenho essa teoria? O Tabet. Olha, eu não... O Marco Feliciano dizem que é, né? Eu não sei se o Crivella, mas eu tô tentando puxar da memória aqui um artigo que eu escrevi para a Folha há um tempão. Tem alguns estudos que acontecem, inclusive já de mais de 20 anos, que faz a relação entre a homofobia e a homossexualidade enrustida. Como é que eles fizeram um desses estudos foi feito? Eles distribuíram literatura pornô
para alguns homens e colocaram eletrodos nas suas partes íntimas ali para medir as suas reações. E assim, a grande parte dos homens que teve algum estímulo peniano eram os que, na entrevista, se colocavam mais contra a questão da homossexualidade em relação aos outros que não tinham problema nenhum, tipo, gay, se beijando, transando, não tô nem aí. Esses que se colocavam contra foram os que tiveram mais estímulos para falar, ficaram de pau duro. Mas será que a culpa não era do eletrodo? O eletrodo dava uma... A culpa do eletrodo Daí seriam todos, daí seriam todos. A culpa do eletrodo. Mas daí seriam todos, O eletrodo a mexe... culpa do eletrodo. A pessoa não se aceita, né, e tem a vergonha e tudo, e portanto passa a atacar aquilo. E só completando o que você falou, que eu acho que você está certíssimo, Crivella parecia morto politicamente aí, né? A gente não fala dele nem mal, porque... Inclusive, quando acontecem coisas horríveis na cidade, que acontece semanalmente, a postura da prefeitura e dele é quase sempre nenhuma. Então, assim, de sexta-feira para cá, o Brasil inteiro ficou sabendo de novo quem é Marcelo Crivella, quem é esse cara. Então, assim, ele certamente ganhou, teve um ganho político com essa palhaçada que ele protagonizou. Eu estava lá na sexta-feira, né? Sou editor também. Estava lá na sexta-feira e particularmente no momento em que os fiscais apareceram, né, autorizados a vistoriar os livros. E foi triste e deprimente ao mesmo tempo, porque claramente os fiscais estavam ali como uma espécie de bucha de canhão, sem a menor ideia do que fazer. Com vergonha de sem nenhum aparato para fazer aquilo, para julgar, para escolher o que era impróprio. Então, de fato, eles não representaram ameaça nenhuma naquele momento. Eles passaram pelos estandes, estava tudo lotado, não se via nada, fazendo assim, em busca de alguma coisa, quase dizendo, estou aqui mostrando um serviço para o meu patrão, não sei o quê. Ele me obrigou a estar aqui, gente. Faz isso. Que constrangedor. Pois é, em outro caso de censura, uma exposição de charges na Câmara Municipal de Porto Alegre não durou nem 24 horas. A presidente da casa, a vereadora Mônica Leal, do PP, mandou fechar a exposição, alegando que as imagens eram de conteúdo ofensivo e desrespeitoso ao nosso presidente. Aí, ó. O tema da exposição era a independência e uma das charges era essa aí, que mostra Bolsonaro lambendo as botas de Trump, enquanto entrega o Brasil de bandeja para o presidente americano. Foi também lá em Porto Alegre que aconteceu aquele caso da mostra Queer Museu, lembram? Marilis, no primeiro caso, a decisão partiu de uma autoridade. Na segunda, veio de um boicote. A gente pode chamar tudo isso de censura ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas o boicote pode levar à censura, né? Você cita aí, pode vir um desembargador aí querendo mostrar trabalho. Mas é uma autoridade também. E, de repente, censurar uma exposição dessa. Não foi o que aconteceu, foi o próprio... Era Santander, né? Santander resolveu acabar com a exposição, que depois acabou vindo para o Rio de Janeiro, rolou um crowdfunding, ela veio para o Rio, aconteceu no... Parque Lage, aconteceu no Parque Lage, estava lotada, cheia de gente, foi uma exposição que talvez o Brasil não ficasse sabendo e que virou um grande sucesso porque todo mundo queria ver a exposição. Mas são coisas diferentes aí, e é bom marcar a diferença, né? Eu entendo o espírito do que a Marilis disse, mas o fato é o seguinte, censura deriva geralmente de uma decisão do Estado, e nesse caso, um juiz determinando a censura, o recolhimento, uma autoridade determinando o recolhimento. No caso do Queer Museum, eu em tese, eu quero falar de maneira abstrata, eu em tese acho o boicote um instrumento legítimo da sociedade. Claro. Quer dizer, você boicota, são agentes privados, no caso de uma instituição financeira, você fala, se fizer isso aí, eu sou contra, eu vou tirar meu dinheiro do banco, não sei o quê. É um instrumento legítimo democrático. Aí quem ficou insatisfeito com a decisão do Santander de se curvar a esse boicote, boicota na outra ponta também. Eu acho que são instrumentos diferentes, né? Então, de toda maneira... Não sei se vocês lembram, aquilo acabou tomando uma proporção muito grande, porque o MBL acabou encambando esse boicote, né? Foi lá, vamos boicotar. De novo, era uma coisa que era pequena, localizada e que tomou uma projeção maior. O que é importante aí, em todos os casos, é que a gente tem um espírito do tempo intolerante, um espírito do tempo pouco afeito ao debate público, à diversidade, ao contraditório, e aí isso acaba contaminando um instrumento legítimo como o boicote, assim como, evidentemente, a censura padrão. A censura padrão,
eu esqueci de falar sobre isso. A censura aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do presidente do tribunal, contra a Bienal, contra esse livro específico, é um caso clássico de abuso de autoridade. É a razão pela qual a gente precisa... Pode ser controversa essa que está em discussão agora. Ela pode ter muitos excessos, mas a gente precisa de uma lei de abuso de autoridade, porque esse desembargador abusou claramente da autoridade, ele afrontou a Constituição Federal. Andreasa, mas em relação à exposição que aconteceu em Porto Alegre, que a presidente da Câmara mandou recolher, isso também é um caso de abuso de autoridade, não? E é um caso de censura, porque... Sim, não, censura com abuso de autoridade. E Andreasa, use o termo que quiser, chame de censura ou não. Uma turba enfurecida e agressiva, intimidando e fazendo uma instituição tirar uma exposição é tão deletério à liberdade de expressão quanto um desembargador fazendo. O poder da turba fora das instituições é igualmente perigoso à liberdade de expressão. Tem toda a razão. É ruim ficar dando gradação a isso. Mas quando você tem o Estado como agente de uma censura, a gente chega num nível acima, né? Agora, André, você não acha que esse episódio da Bienal ele vai entrar para a história, assim, como... Ele é emblemático, porque ele representa esses tempos muito estranhos que nós estamos vivendo. Mara, a gente vai falar sobre isso, vai se lembrar disso para sempre. Daqui a 2 anos, na próxima Bienal, a gente vai lembrar disso. Isso é um marco. Se atravessou aí um limite, nesse caso, muito exatamente. Claramente, porque... A iniciativa do prefeito é uma iniciativa canalha, mas previsível, né? Ele não tinha lastro, portanto era uma tentativa de intimidação. Quando uma autoridade formal, que deveria resguardar a lei, também dá um bico na lei para chancelar a decisão, a gente chegou num outro patamar. Aliás, eu esperaria que na próxima reunião plenária do Supremo Tribunal Federal, porque, veja, foi o Dias Toffoli que cassou individualmente, liminarmente, a decisão, que na próxima reunião plenária do Supremo Tribunal Federal, os ministros pedissem uma questão de ordem, embora não haja um caso concreto a ser julgado, para uma palavra geral de repúdio ao que aconteceu. Sim, ao TJ do Rio. Ao TJ do Rio, mas ao fato em si, o Supremo Tribunal Federal não autoriza esse tipo de coisa, embora para o Dias Toffoli seja difícil, porque ele é um agente censor da revista Cruzoé, não nos esqueçamos disso. Também tem vários tipos de censura. Ou seja, estamos ferrados, Otávio. Estamos ferrados. A gente vive uma sociedade Benjamin Button, né? A gente está voltando no tempo, né? A gente está vendo uma corrida armamentista da censura e do pânico homofóbico, contra a diversidade, o que é que seja. São diferentes autoridades, parece que competindo para ver quem vai mais longe. A gente teve o João Dória com a apostila ali nas escolas de São Paulo também. Entrou fiscal na sala de aula para levar embora um material só porque tinha uma frase sobre o Dória gênero. Tá querendo tanto se descolar do bolsonarismo e vai lá. É que ele quer os valores do bolsonarismo em oposição ao Bolsonaro. E protagoniza esse episódio patético de tirar... Todo mundo deve ter lido aqui o que tinha naquela página do livro. Não tem nada demais, não tem nada de... Para adolescentes ainda, né? 14 anos. Outro caso da semana envolveu um curta de ficção que provocou a ira de autoridades em Brasília. No filme de 14 minutos, um casal sequestra a filha do ministro Sérgio Mauro, alusão a Sérgio Moro, em troca da liberdade do ex-presidente Luiz Jararaca da Silva. Na vida real, o ministro Sérgio Moro mandou a Polícia Federal investigar os autores por ameaça e apologia ao crime. Alexandre Lídia, roteirista do curta, disse em entrevista que está apavorado. O que vocês acham disso? Gente, mais um caso de abuso de autoridade. E assim, claro que o cara tem que estar apavorado, gente. Quem não estaria? A gente não sabe o que isso pode. Quando você tem uma autoridade, um ministro da Justiça legitimando uma caça às bruxas de um cara que fez um filme, um documentário que acho que até para ser engraçado, uma paródia, eu não vi. Claro que a pessoa tem que estar assustada. A gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, entendeu, a esse acontecimento. Tá todo mundo um pouco acima do tom, todo mundo aí inflamado. Fazendo o advogado do diabo aqui, pelo fato de estar todo mundo acima do tom, a gente está vivendo essa polarização meio absurda que a gente fala aqui, as pessoas estão mais agressivas, não só nas redes sociais, a gente ouve e lê coisas absurdas, a gente vê coisas absurdas. Quando um cara faz um filme dizendo, mesmo que seja uma obra de ficção, tô de novo, advogado do diabo aqui, falando que vai sequestrar o teu filho para libertar, sei lá o quê. Você, que é o pai, na outra ponta, você não fica...
Tá, me desculpa. Você, o pai, pode até ficar, mas o ministro não pode interferir. Eu entendo E perfeitamente. não pode mandar... Aí, gente boa, da Polícia Federal, investiga investigar aí. o cara. O Moro se rebaixou nessa. Isso mostra assim como é pequena a mente daqueles que nos governam hoje em dia, sabe? É uma obra, um filme, pelo que eu entendi, independente ainda, não é uma grande produção. É um filme inofensivo. Qualquer, É um filme totalmente inofensivo. Essa é a preocupação. Você acha, sinceramente, que o Moro se sentiu intimidado por um filmeco de jovens independentes, mas não sentiu nada? É a pequenez da mentalidade. Mas isso não e é a um sanha retrato do nosso persecutória. governo quinta série? A gente tem um governo Mas de é quinta isso, série. sim. Mas não é um medo real, não existe um medo. Nossa, talvez ele vá sequestrar meu filho. Isso nem passou pela cabeça. É apenas o poder muito grande sendo exercido por pessoas de mente muito e perigosamente pequena. Tabet, aí você pergunta, mas será o filho vai se sentir... A questão da liberdade de expressão, ou tem ou não tem. Quando você coloca o mas, e eu quero lembrar Concordo aqui... plenamente com você. Você coloca o mas, já não tem. Então, assim, vamos pegar o caso do Charlie Hebdo, aquela coisa horrorosa, os terroristas que mataram, acho que 7 cartunistas dentro do escritório da agência onde eles trabalhavam. Eu lembro que, num primeiro momento, as pessoas ficaram... Aliás, quem não assistiu o documentário, assista, porque é muito bom e mostra exatamente isso, como a liberdade de imprensa existe na cabeça das pessoas até a primeira vírgula. Por quê? No primeiro momento ficou todo mundo, meu Deus, que horror, a França sendo atacada, as pessoas, a liberdade de expressão. Num segundo momento, os cartunistas começaram a ser atacados. Por quê? Mas veja bem, como é que você também vai atacar a religião das pessoas? Porque eles não atacam só os muçulmanos, eles não fazem sátira só dos muçulmanos. Eles fazem de todas as religiões, de políticos, são comediantes, são cartunistas. Então você pega isso e eu acho que é um bom exemplo de... Eu sempre falo, você descobre que uma pessoa é de fato a favor da liberdade de expressão quando ela não usa mas no restante da frase. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de fazer o que quiser sempre. E depois que resolva isso se a pessoa se sentir ofendida e tal. Mas realmente... O ministro não pode... Aliás, quero aproveitar, falei eu ia falar do livro e acabei falando do documentário. Eu estava arrumando meus livros em casa, achei esse daqui, que eu indico, que é o Pequeno Tratado da Intolerância, que foi escrito, são crônicas e desenhos do diretor, do Charlie Hebdo, e aqui fala exatamente isso, você pode fazer piada de absolutamente tudo. Pois é, eu acho que tem que fazer mesmo. Pô, gente, eu faço Porta dos Fundos, né? Eu editei um livro muito interessante, cujo autor, depois revelado, é o romancista Ricardo Lízias, premiado, grande autor, e a proposta dele, que era o Diário da Cadeia, e o autor era Eduardo Cunha, pseudônimo. Então, ele se colocava no lugar do Eduardo Cunha, pseudônimo. Ele criava um Eduardo Cunha ficcional que escrevia esse diário desde a cadeia. Uma obra-prima, um livro de ficção, né? O Eduardo Cunha, do livro, é um pseudônimo. É genial. Cadê esse livro? Não, tá disponível. Mas nós sofremos uma ação do Eduardo Cunha contra um livro de ficção e que teve uma briga. Depois a gente ganhou em todas as instâncias, mas teve uma briga. O princípio é o mesmo, é a incompreensão, e isso é uma coisa muito comum, a incompreensão do que seja ficção, do que seja o espaço de criação, e, de outra parte, essa intolerância, né? O Eduardo Cunha achou que estava tendo o seu nome usurpado para um produto comercial, uma longa disputa. Mas o espírito é o mesmo. O homem público no Brasil só quer o bônus dessa condição. Ele não admite o ônus. O ônus é esse. Está sujeito à ironia, à piada, à ficção e a tudo mais. E digo mais, a gente faz pouco no Brasil. Faz pouco esse tipo de coisa, faz pouco a provocação política. Eu nem sou muito fã da estética do Charlie Hebdo, não. Não faz muito a minha cabeça. Mas falta no Brasil. Mas falta no Brasil não é por uma culpa dos humoristas nem dos comediantes. A gente tem um sistema judiciário, a gente já falou aqui, hoje a gente falou disso, de desembargador que dá uma canetada e manda recolher livro, de desembargador que faz isso, faz aquilo, do ministro da Justiça indo atrás mandando a Polícia Federal investigar um curta de ficção. Imagina quando você tem alguma relevância. A gente no Porta já sofreu processo desde da Igreja Católica, passando pelo Garotinho e o Feliciano. E assim... Eventualmente tem instituições que vão atrás de vídeos nossos. Pra você ter uma ideia, tem um vídeo nosso em que um personagem falava, o personagem falava debochando
para passar uma falsa sensação de masculinidade. O personagem falava assim, é isso, e ele falava nesse tom que eu vou fazer aqui, ele falava assim, exatamente, eu fumo 70 derbys por dia. Nitidamente ele estava zoando. A Anvisa veio e pediu para tirar o vídeo do ar porque era propaganda de cigarros. Assim, ou seja, a gente vive o tempo todo cercado por uma legião de patrulha de todo tipo, de toda muito sorte. obscuro, né? E aqui a gente vive, é o país da burocracia, é o país que para você entrar com um processo, você responder um processo, você já gasta dinheiro. Ou seja, se quiserem, vão calar tua boca. Gente, a gente teve no passado recente caso de artistas aí querendo que biografias tivessem uma censura prévia. Roberto Carlos conseguiu proibir o lançamento de um livro, essa história toda foi parar no STF. Então, assim, vê como é que a conta chega. Lá atrás, você não quer que alguém escreva a sua biografia. E agora você tem um prefeito tirando um gibi com um beijo gay de uma Bienal. E é de todos os lados, né? Isso Assim, é feito de direita e acúmulo. esquerda, A história é feita desse tipo Pois de é. acúmulo. Os artistas lá atrás contribuíram para o que o Crivella fez agora. Exatamente. E direita e esquerda, né? Vamos lembrar, você tinha documentário sobre Olavo de Carvalho, não assisti, não sei se é bom ou se é ruim, mas também foi alvo de um verdadeiro Deixaram passar em movimento universidade. e boicotes e não sei o quê, e violência. É todos os lados. Ou então a propaganda não usou pessoas de todas as orientações sexuais. Lá vem o negócio em cima dele. Todo tipo de censura e Todo boicote tipo é ruim, tá em cima. desde que não seja contra aquilo que eu não gosto. Que é o que acontece no Brasil hoje em dia, dos Acontece dois no lados. Brasil. Você recebe seu salário todo mês. Você pode gastar como quiser. Óbvio que não. Você tem um monte de despesa fixa e não tem como fugir delas. Aluguel, conta de água, de luz, escola das crianças. Fora isso, tem o pãozinho do café da manhã, gasolina, tênis do filho que estragou, tem que comprar outro. Aí vem aquele seu amigo e fala, você precisa investir o dinheiro que sobra. E você só está querendo gastar com sorvete. O orçamento do Brasil é igualzinho. O governo apresentou no final de agosto seu projeto para o orçamento de 2020, o primeiro do Bolsonaro. Este projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. Olha só o gráfico. Aquela fatiazinha ali que a gente vai ver, ó, É são impressionante. despesas discricionárias. É o único dinheiro que o governo pode escolher como gastar. Pouco mais de 89 bilhões. O resto já está comprometido. Quase metade vai para a Previdência e 1/4 é gasto com servidores públicos. O negócio é feio, mas pelo menos o governo tem 90 bi para investir, não é não? Não, não é. Essa é a divisão das despesas discricionárias, olha só. Quase 70 bilhões vão para custeio. É dinheiro para pagar a conta de luz, de água, terceirizados, tinta da impressora, cafezinho, enfim. Tudo que precisa para azeitar a máquina pública. O que sobra é para investimento. Quer dizer, de um total de 1,5 trilhão, o governo tem menos de 20 bilhões para gastar, para investir no caso, né? É o dinheirinho do sorvete. O deputado federal Felipe Rigoni, do PSB Capixaba, relator da PEC que muda as regras de orçamento, acha que dá para trabalhar com esse orçamento sem furar o teto de gastos e ele explica para a gente. Roda aí, Bia. O que a gente tem que fazer nesse momento não é furar o teto, muito pelo contrário. Para usar a analogia do Paulo Guedes, a gente precisa quebrar o piso, ou seja, dar capacidade para o governo de reduzir os gastos obrigatórios. Isso tem a ver com desindexação das coisas ao salário mínimo, isso tem a ver com desvincular uma série uma grande quantidade de dinheiro que estão em fundos do governo federal, são quase 300 bilhões, para o governo poder reduzir esses gastos obrigatórios e ao mesmo tempo que cumprir o teto, vai aumentar o nível de investimento público a ser feito. Então não é furar o teto, e sim quebrar o piso. Ô Mara, me explica essa metáfora aí, porque eu achei muito mestre de obras. Não é quebrar o teto, é quebrar o piso, como é que é? Olha, a questão de quebrar o teto significa você dar liberdade para sair gastando o que vai vir tomando empréstimo, enfim, sair gastando de qualquer jeito, aumentar esses gastos, o que o que contrata uma inflação, e a gente já viveu isso no passado. Quando ele fala quebrar o piso, é você justamente mexer nessas despesas obrigatórias e você acelerar alguns gatilhos que estão previstos na PEC dos gastos. Agora, fundamentalmente, falar do orçamento brasileiro é extremamente difícil. Eu e o Marco fez um belo trabalho, nosso roteirista, para montar esses gráficos, para ficar bem claro, porque é complicado, não é simples, não.
Agora, toda a sociedade tem que participar neste momento, porque nós estamos fazendo uma discussão ampla sobre orçamento público. Nós aprovamos, a Câmara aprovou a reforma da Previdência e deve passar no Senado. Você vai ter a PEC do novo Pacto Federativo, você tem reforma tributária. Tudo isso junto e misturado tem a ver com a forma que a gente gasta dinheiro. E é extremamente relevante que todo mundo participe disso. Porque uma coisa é você falar, precisamos de mais dinheiro para investir na educação, precisamos de mais dinheiro. O fato é que não tem como. Mesmo se aumentar os recursos, não tem como você mexer nisso, está engessado. E a questão da Previdência, ela ia tomar ainda mais, quer dizer, na verdade, não vai reduzir isso, mas vai parar de aumentar como está. Qual é o grande problema? O grande problema é que a esquerda fala muito, a oposição fala muito dos benefícios sociais e que são importantíssimos num país desigual como é o nosso, só que eles não falam no corte dos privilégios. Então, da onde vai vir o dinheiro para você atender às necessidades sociais que o Brasil tem e é importante se atender essa gente? Vai vir do corte de privilégios. Só que você não tem o corte de privilégios. E o que ele está falando é isso. Nós vamos atuar nesses gastos, mexer nisso, né? Essa comissão que ainda não foi instalada, vai instalar agora, para poder mexer na hora extra de funcionalismo, enfim, tentar mexer, achar os mecanismos para você conseguir arrumar dinheiro para investir sem contratar uma inflação. Porque a inflação, ela prejudica quem? Os menos favorecidos. É dela que ele tira dinheiro. Não é dos mais... A pirâmide, o topo da pirâmide tem como se proteger da inflação. O problema é a base, que perde e muito com inflação, e a gente já viu isso aqui. Então, agora, a oposição... você está vendo alguns movimentos, o Felipe Rigoni é um nome que está se destacando bastante nisso, a Tabata Amaral, quando ela e outros nomes que fazem parte de partidos de oposição e estão sendo punidos por apresentarem propostas fiscalmente responsáveis. Porque parece que ser fiscalmente responsável é coisa de conservador, de gente que quer ver... Não faz parte da oposição do pior melhor. Exatamente. A oposição ela está naquela toada do pior melhor, vamos deixar isso tudo... Como aconteceu no Plano Real. No Plano Real foi isso também. O PT se posicionou contra e foi um erro, porque o Plano Real deu certo e foi bom para toda a sociedade. Quando você tem uma estabilidade monetária, é bom para toda a sociedade. Mas lei de responsabilidade fiscal também foram contra. Exatamente, lei de responsabilidade fiscal. E o que se trata disso? Pô, gente, o Reino Unido, Inglaterra, berço do liberalismo, você tem uma rede de proteção social muito boa lá. Sabe, você tem imigrantes ilegais tendo assistência médica e aqui no Brasil você não tem brasileiro tendo assistência médica, entendeu? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O metrô lá em Londres funciona e é estatal, não é privatizado. Enfim, você tem uma série de coisas. Agora, o que você tem que se discutir o Brasil precisa muito dessa rede de proteção social, porque você ainda tem muita gente que não tem renda, que não tem o mínimo para sobreviver, que não tem educação, que não tem acesso à saúde. Enfim, você precisa dessa rede social. Só que para dar esse dinheiro, você vai ter que cortar privilégios. Mas aí a gente estava falando agora da censura há pouco, né? É o mesmo princípio. Pimenta no cu dos outros é refresco. Né? Esse gráfico aí, ele mostra uma realidade, mostra onde a gente tem que atacar, né? O que a gente tem que fazer para mudar? Porque está faltando dinheiro para o social e como a gente pôde ver ali, o investimento, então, que é outra parte fundamental, você vai ter que querer crescer no futuro, você quer infraestrutura, o Estado vai ter que investir. O investimento é a única coisa que o Estado vem cortando, porque é a única que pode, mas hoje em dia está tão comprimido que a gente está legando para gerações futuras assim, o total sucateamento da infraestrutura brasileira. O que a gente vai ter que atacar? O primeiro, aquele gasto de previdência, ali, aquela coisa absurda. Infelizmente, mesmo com a reforma da Previdência dessas, a gente não vai imaginar que isso vai diminuir. Isso aí vai impedir um crescimento totalmente fora de controle daquele número, mas infelizmente não vai reduzir muito. E o outro, aquele de pessoal. E no Brasil inteiro, mas nos estados também, a mesma coisa. O gasto com o pessoal é uma coisa maluca.
Ou seja, a gente precisa discutir um tema que é tabu ainda no Brasil, mas que vai precisar entrar nisso invariavelmente, que é o tal do direito adquirido do funcionalismo público. Vai ter que enfrentar isso, sim. E não tem, Portugal enfrentou, aqui dá para enfrentar também. Reforma do Estado. Tem uma reforma do Estado entrando nisso. E o judiciário, infelizmente, aí talvez seja um grande entrave. A gente teve uma dura derrota recentemente. E os militares também. Os militares, mas quem tem a caneta, a decisão nesse caso é o judiciário. A gente teve uma dura derrota que o STF não deixou, é um absurdo. Que um governo contrate um funcionário público por algumas horas pagando menos. Isso é o básico do básico. Eu não tenho mais como manter esse cara full time aqui, pagando tudo, então eu quero contratar por algumas horas, mantendo a remuneração dele por hora, tá? Não é que, mas reduzindo a hora e, portanto, pagando menos. Não deixou. Você está ali naquele deixou. Gráfico que o Marco fez, mostra claramente onde estão os privilégios. E é importante, porque é o seguinte, o governo está vindo com um pacote, o Ministério da Economia, né? Porque o presidente, eu nem sei até que ponto ele concorda com essa agenda. Mas ele está vindo com um pacote de privatização, o ministro falou que vai privatizar tudo, de privatização, de mudanças e tal. E a oposição, ela não vem com uma proposta para enfrentar essa proposta, ela vem com a negação de que é necessário. E aí o que acontece? Aí você pode vir qualquer coisa, por isso que a sociedade tem que se mobilizar, porque você tem pontos, por exemplo, quando ele fala de desindexação. Quando você coloca a aposentadoria, o benefício da aposentadoria indexado ao salário mínimo, na prática você está amarrando a possibilidade de aumentar o salário mínimo do trabalhador. Então, o benefício tem que estar protegido da inflação. Você colocar uma correção da inflação, ok. Mas quando você coloca indexado ao salário mínimo, você impede que o salário mínimo do trabalhador seja maior. Por quê? Porque se for maior, vai ter que aumentar naquele bolo que a gente viu ali, que já consome 50% do orçamento. Então, essas discussões têm que ser levadas sem o populismo, sem aquela, sabe, essa falácia, sem a negação. Não precisa de reforma da Previdência. Não precisa de reforma da Previdência. Ela está consumindo daqui a pouco o orçamento inteiro. É isso mesmo que a gente quer? Essa discussão também tem que passar pelo uso que se faz do dinheiro público. Os recursos são limitados, então não pode ter desperdício, certo? Bom, em tese, eu sou um infeliz morador dessa distopia chamada Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel, que, aliás, o meu corretor do iPhone cisma em chamar de Whitney Houston, falou que vai mandar aterrar a estação da Gávea do metrô, uma obra inacabada e abandonada há 4 anos. Estão naquele buraco 934 milhões do nosso dinheiro. Concluir a obra custaria mais 1 bilhão. Aterrar pode custar até 40 milhões. De todo jeito, estamos falando de bilhões gastos para cavar um buraco e depois tapar. O anúncio pegou mal e o governador mudou a conversa e fez o que todo político hoje em dia faz. Disse que espera o dinheiro dos acordos de leniência da Lava Jato para ver se dá para terminar a obra. O TCU, Tribunal de Contas da União, fez em maio um levantamento de obras paradas no Brasil. De 38.412 obras financiadas com recursos federais, 14.403 estavam paralisadas, mais de 1/3. Juntas, elas representam um investimento de 144 bilhões de reais, dos quais 10 bilhões já foram gastos. Adianta criar a regra de austeridade, com teto de gastos, com quebra de chão, de teto, de parede, seja lá o que for, se tem desperdício desse jeito? E olha, e esse desperdício tá aí, né, estampado nas obras, é mais fácil da gente ver, mas ele ocorre em todos os setores. A gente tem uma entrevista com o Naércio, que é um pesquisador na área de educação, que ele mostra que o gasto com educação aumentou e o número de aprovação caiu, enfim, os dados que mostram como os resultados da educação são piores do que antes, o que mostra uma ineficiência total para gerir esses recursos, quer dizer, das obras. Eles são mais evidentes, estão ali, a gente está vendo, mas na educação, no formato que está, não adianta aumentar recursos. Você já tem um volume de recursos maior do que foi no passado, mas os resultados são piores do que no passado, o que mostra uma total ineficiência na gestão. Esse negócio do metrô da Gávea, para mim, ele é muito significativo, né? Eu me lembro que, na época, quando se desenhou esta alternativa e se lançou a ela, eu sempre tive clareza,
lamento pelo pessoal da Gávea, de que aquilo era economicamente inviável, né? Que não havia necessidade estrutural, pensando em movimento, em volume. Você faz uma obra dessa magnitude pensando em volume e uso. Não me parecia, eu adoro o bairro da Gávea, estudei na PUC, na faculdade, teria sido importante para mim ter um metrô ali. Mas é um capricho, é um luxo, não há volume que justificasse aquilo. No entanto, apesar disso tudo, se tocou adiante, essa obra se enterrou ali quase R$1 bilhão. Era para a Copa? O que era? Era para ficar pronto em 2016 e foi a única estação que não foi inaugurada. Então, você enterrou ali R$1 bilhão. O dinheiro acabou, a fonte secou, a Casa do Rio caiu, o Sérgio Cabral foi para a cadeia, ruiu tudo. Ike Batista, todo aquele ambiente de salvação do Rio, aquela época redentora. Tudo bem, aí você tem problemas de um buraco aberto sem a conclusão da obra, porque a obra não foi concluída nem simplesmente para a passagem do vagão, do trem, não. Ela não foi concluída em sua estrutura. O que eles fizeram por causa disso foi inundar o negócio, que dá um equilíbrio em termos de pressão para que a obra se mantenha. No entanto, tem um risco de infiltração dessa água no lençol freático. Uhum. Então, a ideia agora é tirar a água e aterrar com areia, ainda que alguns especialistas digam que, a depender do modo que isso for feito, não vai ser suficiente, pode abalar os prédios. Eu entendo todo o drama financeiro, a falta de planejamento e tudo mais. Eu não entendo você, já que chegou até esse lugar, não criar condições para concluir essa obra. Mas, Tabet, respondendo o que você falou, por que nada acontece? Ninguém é punido, ninguém é cobrado, ninguém tem que devolver dinheiro, estou falando desde o Estado até as empresas que participaram disso. Então, assim, você pega, quero voltar até na questão do metrô, mas você pega a ciclovia mais bonita do mundo. Foram gastos 40 milhões, 2 pessoas morreram, não aconteceu nada, tá lá aquele monstrengo, o Crivella quer derrubar agora, isso vai custar dinheiro, ninguém foi punido, ninguém foi preso, né? De novo, 2 pessoas morreram ali. Então, assim, envolvendo morte, não acontece nada, imagina na questão do metrô, que ninguém morreu, pelo menos por enquanto, porque sim, existe um perigo, né? Tem toda aquela estrutura ali que eles precisam resolver, o que vai ser feito aquilo, vai tapar esse buraco e como vai tapar, porque tem que tapar de um jeito que seja seguro para as pessoas. Agora, o que eu acho curioso disso, eu lembro que na época da Olimpíada eu estava lendo muito sobre esse assunto, porque eu escrevia sobre esporte, mas muito mais sobre o que estava sendo feito no Rio de Janeiro, e assim, eu lembro que precisava ainda de 200 a 300 milhões para acabar a obra. Eu queria entender como é que o salto que deu de 200 a 300 milhões no final de 2016, começo de 2017, para 1 bilhão agora. Eu não estou entendendo de onde, como é que tem essa discrepância de valor, porque é isso. O que se vê que parece que o governo é um saco sem fundo de dinheiro, né? E por isso as coisas não acabam. Mas aí você definiu o superfaturamento de obra. Superfaturamento de obra inacabada. É isso. A Marília acabou de definir isso, que é uma nova modalidade. Mas nos nossos estádios para a Copa foram isso. Você vai ver o preço de um estádio na Inglaterra, né, que tem a moeda muito mais forte que a nossa, ele custa 1/3 do valor que foi o estádio do Corinthians em Itaquera. Assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Agora, essa história do metrô da Gávea, eu não posso afirmar porque eu não tenho nenhuma prova disso, mas eu tenho minhas desconfianças quanto a algum tipo de... Vamos empurrar essa estação com a barriga, porque aquela região ali tem umas associações de moradores que já levantaram algumas bandeiras higienistas em alguns momentos, sabe? Que não querendo estação de metrô ali... Evitando. Evitar. Então, eu realmente não me lembro dessa discussão. São Paulo teve na estação de Higienópolis. Eu concordo com o André Asa, acho que também não tem. Mas isso teria que ter sido. Esse estudo teria que ter sido feito antes, teriam que ter barrado a construção dessa estação, mas agora que já foi feito tudo isso que vão em frente, tem a universidade, tem a PUC ali, esses alunos vão ser beneficiados. Mas o que realmente me chamou a atenção quando eu li a questão do 1 bilhão, eu falei, gente, de quando que 200 milhões, 300 milhões que faltavam para acabar, virou esse 1 bilhão que estão pedindo agora? Quanto a essa obra específica, não sabemos bem o que vai acontecer, mas 14 mil obras paradas com recursos federais é uma imagem bastante eloquente da falência do investimento público no Brasil. Perfeito, João. Eu acho que levanta a ideia, talvez a necessidade de que, olha,
vamos fazer concessões e privatizações para o investimento privado vir onde ele pode, e com esse dinheiro vamos terminar o que dá para ser terminado. Mas ali. é isso, políticos têm que ser responsabilizados, empresários têm que ser responsabilizados, as coisas não vão em frente, não vão para trás, não são terminadas e fica por isso mesmo, e é só dinheiro caindo dentro de um ralo. Mara, sabe que mês a gente está? Que mês a gente tá? Setembro? Setembro. Estamos no pleno NoFap September. Você sabe o que significa isso? Em bom português, significa o Setembro Sem Bronha. Isso mesmo. A tradição começou em 2011, quando os frequentadores de um fórum online descobriram uma pesquisa de cientistas chineses. Segundo o estudo, depois de 7 dias sem ejacular, os níveis de testosterona no organismo masculino disparam. E sabe como é que é fórum de internet, né? Repleto de entusiastas do alto amor, do sexo solitário, da surra, do boneco, do estrangulamento de golfinho, da boa e velha punheta. O desafio, passar um mês sem enforcar o velho da Havan. O que era uma brincadeira... Gente, que coisa mais broxante! Acabou. Agora você acabou. Isso é a campanha Agora mais você eficaz. acabou com a campanha bronha no mais Brasil. eficiente. Tabet acabou com a punheta no Brasil. O que era uma brincadeira virou um estudo de caso. Antes da criação do NoFap September, se um cientista quisesse pesquisar os efeitos da masturbação masculina, ele não conseguiria porque era impossível encontrar um grupo de controle. Onde é que você vai achar homens que não se masturbam? Como esse movimento voluntário de abstinência do autoconhecimento genital foi proposto, né, foi possível, então, começar a estudar o comportamento dos onanistas. No meio disso, surgiu o debate sobre o efeito do vício em pornografia sexual na vida das pessoas. Eu ia propor a todo mundo aqui a gente participar, ficar o mês todo sem... Mas pode sexo? Porque é sobre ejaculação, eles falaram, mas sexo pode, ou Não, também não poderia. Não poderia também, né, então? Tem uma Então, distinção importante a ser feita aí, Tabet. Muito importante é o seguinte. Nosso especialista em comportamento e sexo. Masturbação e sexo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Vamos deixar isso bem claramente separado aqui. Então, mas é que a gente... Não deixa o bronha em paz. Então, mas é que... Nós temos muito problema no Brasil. Segundo a pesquisa, mas é que segundo a pesquisa, eles precisavam procurar um grupo que não tivesse nenhum tipo... E como o sexo solitário, não, como diz o Woody Allen, né? Você não precisa da outra pessoa, né? É mais fácil você fazer. Então, um grupo de controle que não... O Woody Allen falou isso. O Woody Allen falava que se você fosse bissexual, suas chances de sair no sábado à noite dobravam. Tô parafraseando isso com a relação... Mas diz que é mais fácil você se masturbar ou se transar com alguém? Cada um. Não, é mais fácil você se masturbar. Como, gente? Claro. Mais fácil é masturbar. Então, exatamente. Então, eles estavam procurando alguém que ficasse o mês todo sem esfregar a lâmpada mágica, sem chamuscar a capivara. Mas a gente, aqui, tem alguém que já está chegando perto de um mês sem ir? Não, né? Não tem Quem como. sabe no ano que vem eu tente esse desafio. Vamos guardar para o ano que vem, Esse ano tá difícil agora. Em setembro já chegou no dia 9, já não... Eu agradeço imensamente a pauta, mas eu não sirvo para essa pesquisa, não. Você não pode ficar setembro do ano que vem sem... Não, para que eu já tenho tanta coisa que eu tenho que não posso fazer. Será que você abre Gente, mão, eu né? vou te falar, do jeito que esse Brasil tá careta hoje em dia, se masturbar e trepar é ato de resistência. Então eu não vou fazer nada disso. protesto. Cuidado que isso tira o Mas é tesão uma da hora, hein? A questão politização do É sexo. ideológica, entendeu? A politização do sexo tira um pouco do tesão no ali. máximo, tem setembro sem carne também. Então, assim, é mais fácil ficar sem comer carne do que isso. Eu não conseguiria também, não. Pula Ficar um setembro. mês sem carne, acho que eu ficaria. Então vamos deixar para o ano que vem, né? Pula setembro. Deixamos todos para o ano que vem. Esse foi o Segunda Chamada de hoje. Obrigado a todos pela companhia. A conversa continua para quem é membro do My News. E hoje vamos pegar carona no conteúdo impróprio para menores do Crivella para tentar entender como ainda se fala em cura gay em pleno em pleno século XXI. Fiquei com um negócio na cabeça, o velho da van na cabeça. Se você quer ser membro do canal, clica nesse retângulo azul. Tem que ser pelo desktop, tá certo? Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. E fica aqui com a gente que vai ter mais papo daqui a pouquinho. Gente, que imagem o velho horrenda. Nunca vi. Quem tirou isso? Enforcar o velho da van, como é que é? Enforcar o velho da van. Você acha que foi eu que escrevi isso? Foi Marco Aurélio, né? Foi Marco Aurélio. Sensacional. A gente amou essa pauta. Essa foi a melhor pauta. As pautas sexuais aqui geralmente são boas, mas essa foi a melhor. A mais divertida de todas. Parabéns.
podia fazer, eu quero fazer ainda segundas chamadas temáticas. Fazer assim, um dia a gente falar só sobre sexo. Primeira pauta de sexo. E tal. No dia do sexo. Eu podia fazer um programa. Eu tenho pautas de 3 anos e meio de sexo que eu escrevia pra GQ.